Nesta 7ª temporada, o podcast Diálogos da Educação visitou o planejamento estratégico do Sindiúpes, realizado em Guarapari, com toda a diretoria e as coordenações municipais, para conversar com alguns convidados, entre eles o professor Mário Agapito e Hildebrando Paranhos, respectivamente mestre e aprendiz, que nos brindaram com histórias de lutas dos Sindiúpes. Olá, você, bem-vindo em mais um episódio do podcast Diálogo da Educação, um podcast dos Sindiúpes. Aqui com a gente hoje, olha só, eu sou Mário Agapito, lá de Barra São Francisco, com liderança conhecida, e também o professor Hildebrando, que é diretor do Sindiúpes atualmente, mas também tem muita história nessa luta do Sindiúpes, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, sejam bem-vindos ao podcast Diálogo da Educação. E aí, vamos começar por onde? Quem começa primeiro a contar histórias desse grande sindicato? Deixa eu iniciar então. Hildebrando, né? Eu tive o privilégio, acho que não posso deixar de colocar isso aqui, né, de estudar numa escola chamada Polivalente, né? E tinha uns professores que tinham um pensamento um pouco diferente daquele tradicional do regime militar, né? E aí me aproximei um pouco deles, e quando cheguei na 7ª série eu tive o privilégio de ser aluno do Mário Agapito, e com mais alguns professores a gente passou a ter uma amizade que foi flutuando. Foi professor dele? Fui professor dele. E aí pode com ele agora. Então ele te ensinou? Tudo. Ensinou a defender o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, porque ele não concordava com aquele modelo de sistema, né, junto com outros professores na época lá. E de vez em quando em Barra de São Francisco, eu sou nascido lá, né? Aí então já sua conversa vai ser boa, não vai? Com certeza. E aí, o que o senhor me conta? Bom, eu sempre tive uma militância, porque sempre tive uma participação primeiro na igreja, comunidade base, e aquilo ali me deu uma certa formação. E na medida que eu cheguei para a carreira do magistério, eu já cheguei participando das lutas do magistério. Isso foi nos anos 75, 76, das antigas escolas polivalentes. Eu estudei no Polivalente também. Pois é. E ali nós começamos a participar das lutas, através ainda da diretora Mirks Bevilacqua. Na época não era diretor do sindicato, mas já participava das lutas, já fazia fazia as mobilizações no município, né? A gente saía para os distritos, na época dos movimentos, e fazia bastante movimento de base. Participava do dia D. E depois veio a direção do José Aguilar, em 82, começou a direção dele. Também continuamos participando, né, sempre da luta da categoria. Lá no município a gente fazia o que podia lá. Na época era uma dificuldade, igual hoje mesmo já vi uma professora ali dizendo que essas lutas a gente fazia por conta própria, não tinha nada do sindicato, né? O sindicato também era pobre, não tinha recursos, né? A gente mobilizava, cada um dava um trocadinho lá para a gente fazer a movimentação. Depois veio, em 91, a direção do Arthur Viana, onde a gente também participou da direção. E tive o privilégio de participar me parece, se eu não estou equivocado, participei de uns 5 congressos nacionais, né? Participamos aqui em Vitória, em 85, participamos em João Pessoa, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em Brasília. Então eu participava, eu tive o privilégio. Até hoje o senhor participa? Sim, até agora, hoje. Agora, como aposentado, participando ativamente dos encontros de aposentado. Continuo participando. Na luta pela defesa da valorização do aposentado. Pois é. E depois, com espaço de tempo, eu acho que lideranças têm que estar renovando, né? Aí o Arthur queria que eu continuasse na luta junto com eles. Falei, não, eu vou continuar na luta, mas para direção
eu tenho um nome para te indicar, que indiquei o Idebrando. Né? Além de ser seu professor, ele foi como é que é? Seu indicou, como é que é? Não, pai não. Patrono. Do Idebrando no movimento sindical. Eu indiquei o Idebrando, que foi mais ou menos nos anos 97, né? 96, 97. E o nome dele veio para Vitória também, ele esteve na direção. E a luta continua, né? A gente continua até hoje. Você imaginava que ele fosse virar professor quando o senhor deu aula para ele? A gente nunca imagina, né? Mas as coisas acontecem. É igual ao meu caso. Eu também comecei a fazer administração de empresas e depois fui fazer o chamado curso do Premen, né? Pelas escolas polivalentes, e acabei virando professor de matemática. E estou nessa luta, não como professor, porque já sou aposentado desde 87, mas estou na luta até hoje. E vocês dois, assim, qual é o movimento que vocês, quando lembram da educação, que movimento legal, assim, foi um sucesso? Eu acho que o movimento mais... aliás, todos os movimentos eu acho que foi bastante importante. Mas aquele aquele do governo Albuíno, que nós ficamos 105 dias de greve, aquilo ali ficou uma marca. Ficou uma marca. Mas é uma marca boa ou uma marca negativa? Eu acho as duas coisas. Eu acho a avaliação que você faz, o Idebrando? Eu acho que o governo Albuíno teve um diferencial, né? Ele chegou um momento que ele decidiu não receber o magistério. Então o sindicato optou de cada município que ele fosse fazer qualquer coisa, ficar de costas para a fala dele vestido de preto. E eu nunca esqueci que em Barra de São Francisco, por o Enivaldo dos Anjos, que era o prefeito aliado dele, que ia ser secretário de planejamento depois, planejamento não, de interior e transporte, Enivaldo não queria aquele movimento. E nós conseguimos mobilizar quase todos os professores, fomos para lá, e quando o Albuíno foi falar, todo mundo virou de costas de preto. Aí o Albuíno chamou para conversar. A partir dali começou o diálogo. Quer dizer, a partir de um movimento realizado por vocês. O estado inteiro, onde chegava, todo mundo de preto. Mas quando chegou em São Francisco, que era a terra do pupilo do Albuíno, aí o negócio piorou, né? Sim. Mas assim, isso é uma coisa boa, né? E coisa ruim, assim, vocês têm? Lembram, assim, o que não devia ter feito? E fez, aí deu ruim. Na minha opinião, a coisa ruim que ficou na época foi... eu considero assim, a perda do aluno na escola, que foram muito tempo, e para recurso depois, nós tivemos que entrar anos depois. Mas eu falo como? Explica melhor isso, assim, como a perda do aluno? Estou dizendo a perda do aluno no sentido de... Porque o aluno... Da evasão escolar. Da evasão também, acontecer evasão, né? E para a gente repor aquele período, que o Estado sempre, você faz um movimento, mas depois você tem que repor aquela carga horária, né, quem trabalha sob carga horária. E aquilo ali foi um pouco complicado. Mas eu acho que deixou uma marca também importante para a categoria resistente. Ela faz, né? Isso aí foi um ponto que eu acho que foi importante para a categoria. A categoria, quando ela quer e decide, ela não importa das consequências. Ela luta. E eu tenho um pouco de saudade desse tempo de luta mesmo. Porque hoje... Você tem saudade? Eu tenho saudade. Eu sempre falo, a gente tem que fazer mais de um L. O L da luta, o L da luz e o L do Lula também, né? Na verdade, eu tenho saudade daqueles grandes movimentos. Eu tive o privilégio, né, de acompanhar aquela evolução enquanto aluno e logo depois enquanto professor. Aliás, eu também caí no magistério sem ter vontade de ser professor, que eu era aprendiz de alfaiate, e quando eu estava já mais desenvolvido, né, aí eu descobri que a profissão estava bastante vulnerável, porque as roupas prontas muito caras, muito mais acessíveis, né, e para mandar fazer o pessoal tinha que ter mais dinheiro, que ela ficava mais cara. Foi quando eu fui procurar um curso para fazer, para sair da alfaiataria, foi quando eu descobri o curso de geografia, porque atendia a minha vontade de lutar pela sociedade. Geografia era um curso que tinha um amplo leque de opções na época onde eu morava, que eu não podia vir para Vitória, então em Colatina ficava mais fácil onde eu fui fazer geografia.
E pensando em coisa ruim na educação, eu acho que nós tivemos um ponto negativo enquanto Sindiúpes, foi o governo Vitor Buarque. A direção do Sindiúpes era muito jovem, nós tínhamos poucas pessoas experientes, eu participei dessa direção e nós não soubemos dialogar com o Vitor da maneira necessária, porque ele pegou um estado com bastante vulnerabilidade, depois do governo Albuino, deu um aumento de 25% para todo mundo, e depois a gente conseguiu mais 15%, e mesmo assim nós fizemos um monte de greve, nós não soubemos dialogar com o Vitor Buarque. Eu acho que foi um equívoco do Sindiúpes naquela época, foi de ter carregado a bandeira dele, feito a luta em defesa dos trabalhadores, porque o que concorreu o segundo turno com ele era muito pior do que ele, mas nós não soubemos aproveitar aquele momento ali, e ao invés de dar para ele o apoio necessário e conseguir arrancar mais alguma coisa para a educação, a gente acabou ajudando a crucificar o governador. Acho que foi um ponto negativo dos Sindiúpes. Vocês têm histórias mais interessantes para contar aqui, né? Você está na direção do sindicato hoje, mas você já é aposentado? Pois é, esse é um detalhe interessante, né? Eu não sou aposentado, culpa de 2 presidentes, né? O Fernando Henrique mudou a lei, aí quando eu cheguei perto da lei nova, o Bolsonaro mudou a lei, então eu vou ter que esperar mais 1 ano e pouco, né? Mas eu já estou com tempo de sobra para poder aposentar, faltando só chegar na idade agora, né? Essa é a vantagem de ser mais jovem um pouquinho, às vezes você tem que trabalhar mais, né? Mas o interessante é que nós estamos na luta. Eu vejo assim, muita coisa boa que aconteceu na luta, é a gente ver os olhos das pessoas brilhando até hoje, quando você vai na escola conversar com o professor no chão da escola, e eu vou muito, e mesmo aqueles que não gostam muito da gente, que a gente tem oposição em todos os lugares, né? Eles respeitam, eles ouvem, eles conversam, dialogam. Eu acho que isso é um ponto, eu acho que a gente tem assim uma entrada em todas as unidades escolares do Espírito Santo, públicas, estaduais e municipais. Isso para nós é muito gratificante. Acho que o ponto alto do sindicato é esse. Tudo bem, você foi formado por ele foi seu patrono, e você que trouxe para o sindicato, porque tem que ter gente nova nesse sindicato também. Como é que está acontecendo isso? O seu filho, Rodrigo Agapito, é um jovem que está no sindicato. Ou seja, você introduziu ele, também introduziu o seu filho. E você, Hildebrando? A gente teve a oportunidade de convidar mais algumas pessoas. O Gildo, por exemplo, ele não chegou por mim direto, mas eu ajudei na interlocução, né? Então quem está aqui sempre chama mais um. Chama mais um. E nós tínhamos uns 2 que depois desistiram, não vou nem citar o nome deles aqui, que tiveram na direção conosco, depois resolveram ir para o outro lado, mais jovem, que a gente conseguiu trazer. E a gente trouxe muita gente para coordenação, para dialogar, a gente consegue fazer um movimento de base e trabalhar, isso é muito importante. Hoje a gente percebe, a renovação ela é muito importante. Agora, devido àquilo que alguns chamam de década perdida, a década de 90, em matéria de cultura, né? Então, os filhos da década de 90, eles chegaram no ano 2010, 2012, 2015, e esse pessoal nós estamos tendo muita dificuldade de trabalhar com eles enquanto jovens. Então, o Sindiúpes hoje está um pouco envelhecido, é porque essa ruptura do movimento social, década de 80 muito forte, década de 90 deu uma... E aí essa geração da década de 90, na verdade, ela chega em 2012, 2013, 2015... Aí você tem muita dificuldade de trazer eles para o movimento. Filiar um jovem hoje é uma dificuldade. Mas vocês não perdem essa oportunidade, né? Vocês estão sempre batalhando para isso. A luta dos aposentados dentro dos Sindiúpes, que vocês representam essa categoria. O Sindiúpes está no caminho certo, apesar de que, de vez em quando, tem uma surpresa, como esse ano, por exemplo, que o professor legislativo vai receber R$3.800 de abono, porque a gente é contra, que abono não é salário, não é reajuste, não valoriza o professor, não valoriza a aposentadoria nem nada. Mas o aposentado só milzinho. Eu acho que a gente tem que voltar a nossa luta para aumento de salário. A gente não pode ficar perdendo muito tempo nessa questão de abono. Esse abono foi uma coisa inventada de um tempo para cá, isso não existia antes. Não é só serviço público não, tá? Eu sou jornalista da iniciativa privada
E essa é uma estratégia de todas as empresas. Então, eles não têm, todas as vezes que a categoria, seja ela qual for, reivindica salário, eles nunca têm nada para oferecer, né? Mas sobra dinheiro. Se está sobrando dinheiro, isso pode ser distribuído em percentual para salário, né? Mas é o que eles usam, né? E, infelizmente, eu mesmo sendo dessa categoria, desse sindicato, eu acho que está faltando mais luta na base. Acho que a nossa categoria está um pouco adormecida e está precisando do sindicato avançar mais na base para poder pegar esse pessoal que está deitado em berço esplêndido, né? e mostrar para ele que a luta é uma coisa que não acaba. Eu já fui vítima de bala de borracha, de outras coisas, né? Cacetete. O cacetete eu nunca tomei não, porque eu nunca cheguei muito perto deles, na bala de borracha, mas eles é muito cruel, né? E a polícia, ela tem um problema, né? Ela pode ser amiga da gente assim no dia a dia, mas se ela estiver ali com ordem do comandante, eles obedecem, eles são muito obedientes. Eles têm uma rigidez. E a gente tem essa dificuldade de trâmite com eles. E a gente vive esse momento aí, né? E a gente vê hoje a questão do abono no magistério, uma crueldade. A gente não defende o abono, mas se no final do ano vai sobrar o dinheiro e ele não tem o que fazer, que pelo menos entregue ele para os trabalhadores, já que se guardar o dinheiro fica no tesouro, para poder fazer ponte, fazer não sei o que, outras coisas. Então a gente entende que é importante que esse dinheiro seja entregue, mas que seja por forma de abono, de salário. Inclusive, esse ano, o governo Casagrande anunciou durante o ano uma conversa de dar um reajuste. E a gente tinha uma reunião marcada para o dia 4 de dezembro, quando foi na véspera, 2 dias antes, ele anunciou o abono, onde no dia 4 ele ia dar a decisão de se teria o reajuste, quanto seria, ou seja, a gente sentiu menosprezado pelo governador naquele momento. A Noêmia gravou até um vídeo em nome da direção, né? Foi um desrespeito. A gente tem dialogado muito com esse governo, mas o diálogo precisa ser dos dois lados, né? Qual foi o governo mais difícil para conversar? É que vocês passaram por tantos gestores. Olha, eu acho, do meu ponto de vista, foi o José Inácio. Difícil conversar com ele. Difícil conversar com ele. E você? O José Inácio, ele, além de ser difícil de conversar, ele mandou prender a direção do sindicato, né? Nós ficamos foragidos para não ser preso. Aí foi... porque tem aquela cultura, né, de você não receber a intimação, e quando recebe, o diretor que fosse receber seria preso, né? Eles estavam buscando para prender. Naquela época nós tínhamos 47 diretores. Aí nós nos escondemos e durante o dia a gente ficava no escritório do advogado. No escritório do advogado ele tem uma lei que eles não podiam prender naquela época, não sei como que funciona hoje. Aí a gente ficava lá fazendo a estratégia, até que nós decidimos que 3 iriam apresentar em nome da direção, para que os advogados já tinham feito todas as petições, e isso foi feito. Foram lá e se entregaram. Aí logo depois... se entregar, você se lembra? Arthur Viana, a Jane Lindolfo e a outra, não sei se foi a Elda Alvarenga, acho que foi a Elda. Foram 3 que foram se entregar. 2 mulheres também foram juntas. Mulher combativa, né? Mulher sempre foi combativa, né? Porque foi feita a reunião e dialogou e tudo, e elas se ofereceram, né? E a gente estava ali para qualquer um que fosse, não tinha problema, né? Aí eles acharam melhor E quem foi mais fácil negociar, o Vitor? Ou não? Vocês fizeram um monte de mulheres, né? Na verdade, negociar mesmo, nenhum deles foram fáceis, né? Porque eles têm um tal de secretário de administração, que todos eles têm, que às vezes você até avança no secretário de educação, quando chega lá na administração e fala assim, mas os cálculos não dá, aí fica... do ponto de vista do Paulo Hartung, ele teve 3 fases, né? A primeira fase do Paulo Hartung, na prefeitura de Vitória, ele foi cruel com os servidores. A primeira fase no governo do estado, ele teve um momento que ele não recebia os sindiúpes. Nem ele, nem o secretário de educação era permitido receber. Aí depois ele começou a receber, começou a ter algumas conversas. Já o segundo mandato dele, ele foi mais maleável. O terceiro mandato, o Haroldo já abriu as portas da Secretaria de Educação e passou a receber os sindiúpes. Então, a gente avalia o Paulo Hartung que, do ponto de vista nosso, da participação, ele foi um governo que foi avançando.
no quesito do diálogo, mas no quesito dos nossos direitos, ele foi o responsável de dividir a categoria, criar 2 modelos de remuneração. O Paulo Artung, é o que o Debrando colocou muito bem, o governo é o seguinte, cada um tem a sua característica, né, para tentar prorrogar o que eles não querem fazer. O Paulo Artung era um desses, né? Recebia a categoria, mas aquilo mesmo que era reivindicação do sindicato, não atendia. Né? A mesma coisa está acontecendo hoje com esse governo que está aí. Pode resumir como poder de luta, ou seja, quando a categoria tem poder de luta, independe do gestor, se ele é bom, se ele não é, se ele aceita o diálogo, se ele não aceita. Eu acho que a mobilização ela ajuda muito, mas aí a mobilização ela tem que ser forte. E hoje a gente está vendo que as coisas estão acontecendo mais pelas negociações entre a direção de um sindicato e a equipe do governo. Mas, infelizmente, nós não estamos atuando na categoria, na base, para mobilizar. Vocês podem perceber que nas últimas assembleias que nós fizemos aqui, nesse sindicato que está aí, o que está acontecendo? Nós temos muito mais aposentados do que professor da ativa. A participação da ativa está muito fraca. E é uma culpa geral. Não estou culpando a direção do sindicato, eu sou o sindicato que está aí. Né? Mas é um movimento, é uma época que a gente está atravessando, é uma pressão que existe nas direções de escola em relação ao professor, para não faltar, por determinação da própria Secretaria da Educação. Mas na nossa época, por exemplo, a gente não ligava do ponto cortado. Podia cortar o ponto, a gente não estava ligando para esse negócio de ponto cortado. E hoje o ponto cortado na escola é o que mais não deixa... Primeiro ponto que se garante depois na igreja. Eu hoje estou na Secretaria dos Aposentados do Sindiúps. A gente conversa muito com os aposentados e a nossa grande luta a nível nacional é garantir recursos para que os institutos de previdência garantam a equiparação dos direitos iguaizinhos da ativa. O governo deu o abono de 3.800. Para o aposentado, R$1.000. Para nós é uma injustiça. O Instituto de Previdência ele tem gordura suficiente, ele pode pagar os 3.800, porque o dinheiro do aposentado ele não sai do caixa do governo, sai do... Mas, além disso, se o governo quiser, uma vez que ele é funcionário dele, o instituto pertence ao governo, que ele indica a presidência, ele poderia fazer um aporte financeiro, mandar uma lei para a Assembleia e aprovar um recurso para completar os 2.800. Então, eu acho que falta vontade dos governantes. Então, a luta nossa nacional é muito grande. O mesmo acontece nas prefeituras, acontece nos outros estados do Brasil, mas aqui no Espírito Santo em especial. Nós temos feito muito esse debate, temos conversado. Não está fácil, mas nós queremos que a isonomia do salário do professor não seja só quando sobe o salário lá no... Não, se deu uma bonificação a mais, tem que passar por todo mundo. A gente tem uma dificuldade muito grande com os governantes, mas o maior problema nosso chama-se o legislativo. Se a gente conseguir dialogar, de aumentar o número de deputados estaduais, o número de vereadores nas câmaras que têm coragem de dialogar com o executivo e defender os trabalhadores, a gente vai conseguir avançar um pouco mais. Porque apesar de a gente ter visto no governo Albuino, que foi um dos governos muito difíceis que nós tivemos aqui no Espírito Santo, mas naquela época nós tínhamos 6 deputados estaduais que eram da esquerda. Com esses 6 a gente conseguia chegar em alguns projetos a 16 votos e ganhava o projeto. E muitas das vezes aconteceu. Ou seja, 6 multiplicava virava 16. Agora quando você tem 1, 2, fica tão difícil. Pois é, o professor teria que a luta de classe. Não tem jeito, cada um defende seus interesses. Se o professor não colocar na Assembleia Legislativa um representante seu para defender os seus interesses lá, a gente vai continuar com esses problemas. Observando que hoje eu estou no FNDC, né, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, é muito difícil dialogar com jornalistas, né, por causa do modelo de contrato de trabalho que eles têm hoje, muitos no meio, né, aquela situação toda. Eu acho que a classe trabalhadora hoje ela precisa de acordar. E o magistério tem a chave, que ele tem o diálogo com o aluno, com o pai e com a sociedade. Então nós podemos, enquanto Sindiúps, avançar um pouco mais. Leonardo da Vinci, no Renascimento, ele fala, né? Partamos a despertar os mortos, né?
Ele não falava dos que já tinham morrido, falava daqueles que estavam apáticos, né? Acho que a gente está precisando de fazer uma consciência política no voto para o legislativo. As pessoas, na época da votação, eles escolhem um prefeito, escolhem um governador, escolhem um presidente da república, mas o deputado, aquele legislador, para ele é qualquer um. Portanto, se passar uns 3 meses depois da votação, se perguntar qual parlamentar que votou, muitos têm dificuldade. Então, eles não vê a importância do legislador, né, no processo político. E hoje nós estamos sofrendo com o Congresso Nacional, que não representa o trabalhador, né? Só representa o latifúndio, representa a bancada da bala, representa não sei o que lá, mas o trabalhador, quem está lá para representar a gente? Né? É a minoria. E, portanto, as nossas reivindicações, as nossas pautas, elas vão ficar sempre emperradas, porque não é de interesse daquele grupo que a população elegeu. Eu não sei se eu estou cometendo um absurdo, mas eu acho que é uma categoria despolitizada, né? A nossa categoria, infelizmente, é uma categoria despolitizada, no sentido política, né? Não a política só da educação, mas Bom, eu quero agradecer esse papo bom, para relembrar as lutas, para também falar das lutas atuais, ao Mário Agapito e ao Hildebrando, meu amigo de muita data, né, muito tempo, professor e aluno, mestre e estudante, né, e os dois ambos sindicalistas, professores. É um prazer, muito obrigada.